ver sofrer a cruz pesada, os teus ombros têm ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez alguém tenha te caluniado, desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Lá estão nos esperando, e muito breve nossos pés palmilharão. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao
ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Podes tu então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração, né? Sempre a nossa gratidão ao nosso grande Criador, o Eterno, o Rei dos Reis, o Rei dos Santos, né? Portanto, o nosso Rei, o nosso Pai. Toda adoração, toda honra e toda glória, né? A Ele pertence a vida, Ele nos amou, nós fomos tomados em transgressão, Ele veio e pagou o preço para reaver a nossa vida. Então, de todas as formas somos dele, não é verdade? Você é feliz por isto? Eu sou feliz, né? Somos felizes. Então podemos dizer, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, aquele que tanto nos amou, em seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Glória a Deus. Bom dia com muita alegria, meus amados irmãos. Aquele bom dia todo cheio, né, daquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Que esta paz possa encontrar guarida em cada coração, trazendo verdadeiro descanso, né, para cada alma. Hoje é sábado, é o descanso, não somente hoje, né, mas a palavra de Deus proporciona o descanso para as vossas almas, né? O descanso é você estar descansado, tranquilo, certo desta salvação, desta graça de Deus para a sua vida, né? Convencidos por Deus, não convencidos por discursos humanos, não. Convencidos pelo próprio Espírito de Deus. Bom dia com muita alegria, irmã Verônica, Deus abençoe, juntamente com o irmão Hudson, todos os filhos, né? Deus abençoe grandemente. Irmão Paulo Carlitos Muxaraua, Deus abençoe, irmão Paulo Carlitos. Um dia abençoado. Bom dia, irmã Tatinha, juntamente com toda a família, né? Que seja um dia cheio da graça e da presença de nosso Deus. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe no nome santo e precioso do Senhor Jesus, juntamente com todo o seu lar, toda a família, né? Sempre, né? Irmã Maria Perpétua, bom dia, minha irmã. Deus abençoe grandemente no nome precioso do Senhor Jesus, né? Também aí juntamente com a família,
com todos, né? Tenha aquela bênção celestial. E a todos os irmãos conectados no anonimato, nosso bom dia, nosso agradecimento a cada um por sua companhia. Deus te abençoe. Vamos mais um cântico, mais um louvor para a glória de Deus, para o nosso elevo espiritual. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, então, aquela bênção da palavra de Deus para o nosso coração. Chegou de repente e te colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada, todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você, pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vais receber. Se Ele é o goleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada, todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça,
Bom dia também para nossa irmã Lourdes Pimenta. Deus te abençoe, irmã Lourdes, com toda a sua família. A graça e a bênção de Deus seja sobre todos vocês, né? Sempre, né? Sobre cada um de nós, verdadeiramente. Bom dia, irmã Lourdes Fátima Carneiro também, né? Bom dia, Deus abençoe você com todo o seu lar, toda a família. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Então, como está escrito em Salmos, bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam a palavra desta profecia, né? Desta profecia, toda a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é para nós um total, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Não podemos tomar parcialmente algumas partes, alguns versículos, aquilo que só sustenta o nosso ego, né? Satisfaz somente o nosso desejo carnal. A verdadeira vida espiritual, ela é sustentada com toda a palavra de Deus, né? Não foi assim que o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Toda a palavra, né? Procede da boca de Deus. Quem é a boca de Deus? Você lembra que Deus enviou Moisés? Moisés estava recusando, arrumando desculpas, e Deus disse para ele: eu fiz a boca, eu fiz o mudo falar, o surdo ouvir. Então é Deus que coloca as palavras, e ele enviou o seu profeta Moisés. E a Bíblia é um conjunto, né? Inspirada por Deus através de seus santos profetas, que foram a boca de Deus. Então toda a palavra de Deus é o alimento espiritual para cada um de nós. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, né? Que assim então Deus continue abençoando cada coração no nome precioso do Senhor Jesus, através da revelação, né? A revelação divina de nosso Deus. Porque é a maneira que Deus trabalha, né? Então temos Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus falando com Pedro. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, né? Mas o Pai que está no céu. Então, neste caso, não te revelou, estava falando, claro, da divindade, de quem era o Filho do Homem. E Pedro respondeu, né? Com a inspiração divina: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então veio a resposta do Senhor a ele, dizendo: quem te revelou não foi carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Carne e sangue, nesse caso, então, são doutrinas, pensamentos humanos, né? Dogmas da religião. Não foi isso que havia mostrado para Pedro, mas foi o próprio Espírito Santo, né? Também encontramos em Mateus 11 o Senhor Jesus exultando de alegria. Ele disse, né? Graças te damos, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelaste, mostrou, né? Sim, Pai, porque assim te aprouve. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então dependemos totalmente de Deus para que a sua palavra seja revelada, né? Este é o verdadeiro sentido da revelação divina. É Deus, Ele mesmo, esclarecendo no seu coração, esclarecendo no meu coração, não por meio de ensinamentos teológicos. Não que não cremos nos ensinamentos teológicos. Muitas coisas se aprende que é verdade, mas é justamente pelo estudo, né? O estudo da teologia, tel, quer dizer Deus, logia, estudo.
Teologia é estudar Deus. E nós temos que crer na palavra de Deus, né? E ela é revelada quando nós cremos. Disse o profeta de Deus que fé é revelação. E revelação é fé. Como entender isso? Você ouve a palavra de Deus, não é assim que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, ela cria fé no seu coração. Quando você crê naquela palavra, Deus se esclarece por meio da sua palavra. Porque a interpretação divina está em sua própria palavra. A palavra interpreta a palavra. Então temos que tomar a Bíblia e ver ela formando um quadro de interpretação das manifestações de Deus para nós. Então isso que é o esclarecimento, é Deus esclarecendo no seu coração por meio da Escritura. É como você olhar a lâmpada, né? Já há luz ali na lâmpada, mas você aperta o interruptor e a luz acende. A luz da palavra está dentro de você. Quando é acionado o interruptor da palavra, aquilo traz luz, traz clareza, né? Traz o entendimento verdadeiro, que é o próprio Deus esclarecendo no seu coração. Então isto é a revelação. É a revelação dada por Deus, né? Então disse também o apóstolo Paulo em Romanos 8: há um Espírito que testifica com nosso espírito que estas coisas são verdades. Então só Deus pode testificar em nosso coração que a sua palavra é a verdade. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura, usando a mesma leitura que lemos ontem, né? Vamos repeti-la hoje, Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 13º, que nos diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações na praça e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar
aos que estão entrando. Ai de vós que fecham o reino dos céus aos homens. Muitas vezes a vida espiritual ela é complexa, né? Para muitas das pessoas há muitas dúvidas, muitas perguntas. Então a necessidade de crermos na palavra de Deus para não sermos tomados com o engano. Pois o engano, né, ele sempre caminhou junto, pois ele nasceu no céu, como temos falado esta semana. Foi criado por Deus, Lúcifer levantou contra Deus, se rebelou. Chega na terra e ele... Aquela união entre Deus e o homem, vivenciada no Éden, o homem vivendo no paraíso, vivendo de uma eterna santidade, santidade de Deus, onde tudo era prazeroso, não havia pecado, né? Ainda não havia morte, então tudo ali era eterno. Até o momento em que a Eva parou para dar ouvido a Satanás. Então, neste relacionamento celestial, envolvendo então sempre Deus, o homem e Satanás, lembrando que Deus é o Criador, o Todo-Poderoso. Depois Satanás, Lúcifer, rebelando, mas também sendo muito perigoso, né? Precisamos tomar cuidado, sempre estar vigilante. O Senhor Jesus ordenou que sejamos vigilantes, então não é à toa, orai e vigiai, ou vigiai e orai, né? Vigiando, sempre orando, para que assim Deus nos dê discernimento para ver as obras de Satanás. E não podemos conhecer as obras de Satanás se não conhecermos Deus. E é justamente isso que é apresentado ao mundo, a característica espiritual, sempre envolvida com a palavra de Deus dentro de credos e dogmas teológicos religiosos, que torna, né, a nossa vida, a nossa marcha, né, caminhada aqui nesta terra, um tanto quanto difícil, porque fomos envolvidos pelo pecado através do pecado original de Eva e Adão. E a partir de ali, então, Satanás passou a ter domínio sobre a raça humana, envolvendo no pecado, na distração espiritual. E então, quando Deus manifesta-se de uma forma maravilhosa, né, se tornando homem para nos salvar, cumprindo as suas escrituras, como que eu diria, me fugiu a palavra, né? Interpretando a Escritura, ou seja, ela sendo manifestada, as promessas, como disse o profeta de Deus, então as manifestações das promessas de Deus são a interpretação de Deus. Então temos a interpretação perfeita da palavra de Deus e não podemos nos mover dela, né? Paulo disse em Coríntios 11, eu temo que vós apartais da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então precisamos tomar Deus em sua simplicidade e assim continuarmos a nossa caminhada, não mover da simplicidade de Deus, não mover da fé verdadeira, a fé apostólica da palavra de Deus, para que assim possamos chegar do outro lado. Pois vivemos dias difíceis, ainda que cumprindo todos os planos de Deus, os requisitos, as suas ordens da sua palavra, como está escrita, o seu cronograma, né? O seu programa divino,
como está escrito, não conhecido por muitos, mundialmente conhecido, mas se colocar, né, em termos mundiais, e os que conhecem o verdadeiro programa de Deus através das 7 eras, 7 igrejas, 7 mensageiros, se torna um grupo pequeno. E ainda dentro desse grupo pequeno, Satanás já tem conseguido também, né, fazer aí uma revolução dentro desse programa divino. E então assim vamos chegando a algo muito chocante, muito forte, que disse o profeta de Deus, que serão poucos que entenderão a mensagem de Deus através do 7º anjo. E assim, sendo poucos que entendem o programa divino, então serão poucos que irão no arrebatamento. Então precisamos estar com diligência na palavra de Deus, esclarecido por Deus, cheio do Espírito Santo, porque é o único que nos guia em toda a verdade. Não importa, talvez hoje muitos pregam a revelação, manifestação da Bíblia, e você vê eles se distraindo com alguma doutrina errada, acrescentando alguma coisa na palavra de Deus. E isso é um problema muito sério, porque olhamos desde o princípio, né? Deus trouxe a ordem, Adão e Eva, não faça isso, isso e isso, porque o dia que fizer, certamente morrerá. E dentro daquilo, Satanás trouxe a interpretação. E aquela interpretação, aos olhos de Eva, né, nos diz a Escritura, ela viu que aquela árvore era boa para dar entendimento, boa para se comer e abrir o entendimento. Então ela deu ouvido àquilo, e este tem sido sempre o trabalho de Satanás, é desligar o homem, desconectar, separar Deus e o homem. E ele só consegue isso quando ele consegue fazer com que nós descreiamos em Deus. Descrer em Deus, descumprir, não obedecer, rebelar. Então esse é o trabalho de Satanás. Então ele tirou Eva e Adão de coesão em uma simples palavra: não, não é assim. Então não é assim, ele anulou a palavra de Deus e ele fez a sua mentira se tornar realidade aos olhos de Eva. E então tem sido assim em todos os tempos. Por isso estamos usando esse título, né? Ai de vós que fecham o reino dos céus aos homens, porque o reino dos céus está sempre envolvido entre Deus, o homem e Satanás. Então, lembrando mais uma vez, se o homem, por mais incrédulo que ele seja, por mais ateu que ele seja, ele tem uma vida espiritual. Como o falso crente, o verdadeiro crente tem uma vida espiritual. Então precisamos entender pelas Escrituras, né? O Senhor Jesus disse: aquele que não é por mim, ele é contra mim. Então, se nós não estamos a favor do reino dos céus, nós estamos contra o reino dos céus. Então, o que eu digo que é complexo é porque a aparência espiritual, dada através do modo religioso, a adoração, a busca, a entrega a Deus, que traz sobre as pessoas uma sensação espiritual, uma sensação de cristianismo, mas ainda é carnalidade. É da carne, é desejos e sentidos da carne.
Por isso são guiados através de religiosidades. São espíritos religiosos. Mas o que é espíritos religiosos? Isso é um tanto duro e chocante, né? Porque aqueles espíritos que estavam no céu, Lúcifer, os anjos que foram caídos com ele, então encontramos toda classe de espíritos. Por isso temos que lembrar que o apóstolo João disse, né? Vede se todos os espíritos são de Deus. E como é que vamos detectar isto? Não podemos detectar isso se não tivermos a verdadeira luz de Deus. E a verdadeira luz de Deus só podemos ter quando temos o Espírito Santo, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. Então, quando o Espírito Santo esclarece a verdade no seu coração, então é isto que pode mostrar e identificar onde está o erro doutrinário, dogmático, infiltrado por Satanás. Mas também devemos lembrar que os anjos, eles foram feitos no céu, eles eram adoradores, eles estavam na presença de Deus. Então você vê espíritos religiosos, eles estão nas pessoas e eles vão para a igreja adorar a Deus, mas nunca se convertem. Estão sempre debaixo do engano, pois eles foram enganados por Lúcifer lá no céu, e aqui ele está adorando a Deus da mesma forma, mas ele está do lado oposto, lutando contra Deus. Então, dentro desta complexidade, se Deus não nos guiar dentro de sua palavra, tudo será a mesma coisa, tudo estará do mesmo jeito. E então nós vemos que Satanás sempre teve a sua adoração, ela foi idêntica à adoração de Deus, né? Mas ele sempre levantou contra Deus, como falamos ontem na adoração de Abel e Caim, ambos estavam adorando, mas a Bíblia diz que um é filho de Deus e o outro é filho de Satanás, né? Depois nós podemos encontrar até mesmo o apóstolo, o profeta João Batista, né? Trazendo aquele duro discurso que ele disse: raça de víboras, raça de serpente. Então uma semente não da qualidade divina, da qualidade de Deus, mas da qualidade de Satanás, né? Por quê? Mas serpente é Satanás? Sim, leia lá em Gênesis, Apocalipse 12, né? O dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo. Então João Batista, chamando aquela geração de raça de víboras, então João Batista disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É uma pergunta, né, daquele profeta, com unção de Deus, uma pregação dura, indagando, né, perguntando: quem vos ensinou a fugir da ira? Agora, como se foge da ira de Deus? Não é servindo a Deus? Não é amando a Deus, dedicando a vida em Deus, a Deus, obedecendo a sua voz, a sua palavra? Ué, mas então aqueles homens iam à igreja, eles eram religiosos? Por que o profeta fez esta pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se eram religiosos, então a religião, uma capa, uma cobertura, uma sensação de espiritualidade, de religiosidade, nos quais estavam ali envolvidos fariseus, essênios, herodianos e outras religiões, pensando que estavam fugindo da ira de Deus, mas eles estavam debaixo do engano. Então esta era a indagação de João: quem vos ensinou? Então os homens, estando envolvidos a uma religião, a credos e dogmas,
com uma sensação de espiritualidade, de que tem o Espírito Santo, mas eles são ensinados por quem? Então é nisto que nós chamamos a atenção. É o que o Senhor Jesus disse para aqueles fariseus, né? Homens que gostavam de assentar nos primeiros bancos, gostavam de ser aparecidos na praça, de ser chamados mestres, grandes ensinadores, né? Homens populares, queriam ter aparência, ter conhecimento, ser populares, né? Ser famosos. Então o Senhor disse: ai de vós, que ama esses primeiros lugares, homens que gostam das saudações e ser chamados Rabi, que é mestre, né? Quantos querendo ser mestre, ser grandes. E o Senhor Jesus disse: não quereis ser chamados mestre. A gente vive num mundo onde há muitas linguagens, né? De repente alguém chega assim e diz: e aí, mestre? Isso dói o coração, né? Porque um só é o nosso mestre, e este é Cristo, né? O Senhor Jesus advertiu: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai. Não chameis de mestre, não chameis de pai. Que sentido teria isso na vida espiritual? Nós temos o nosso Pai natural, né? O seu genitor. Então a Ele nós chamamos de Pai porque proviemos deles, né? O nosso genitor é onde Deus colocou os genes da vida. Então temos por nosso Pai, né? O natural, que trouxe então os genes de Deus, e aqui nascemos. Mas a ninguém chameis de pai. Vamos colocar isso na vida espiritual. Você sabe, né, que dentro do sistema religioso é chamado padre. Padre, você sabe que é pai. A ninguém chameis de pai. O homem não é nem mesmo casado, não tem esposa, não tem filhos, mas a igreja o chama de pai. A ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, a saber, o celestial, né? Então, maior ainda do que padre, vem a abreviação de papai, que é papa, né? Então, a ninguém chameis de pai. Na igreja, disse o apóstolo Paulo que o homem tem que ser casado, ter no mínimo um filho, pois se ele não sabe governar o lar, como ele governará a igreja de Deus? Então é uma ordenança divina, é a palavra de Deus. Mas, olhando o outro lado, de uma forma geral, a religiosidade, grandes homens, grandes pregadores, que se colocam ali com seus credos e dogmas teológicos, né? Então, tendo Deus o seu programa divino, o seu esclarecimento, a sua palavra, que foi combatida em todos os séculos. Digo todos os séculos porque desde o século III a doutrina apostólica foi mudada, mas desde lá do século I, né, nós temos que os israelitas, os judeus, que rejeitaram a Cristo. Então ali Deus estava começando um trabalho com as gentes, com as nações, onde Deus veio trazer oportunidade aos gentios, a qual nunca foi dada. E então, após a morte e ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, a igreja primitiva, e então, alguns anos mais tarde, Deus abriu esta exceção a nós, os gentios, trazendo trabalho às nações, aos povos argentes, manifestando o seu programa divino. Então, dentro do programa divino, como temos falado em outras ocasiões, de Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, onde mostra às igrejas as manifestações de Deus através das 7 igrejas, que corresponde isto às nações.
aos povos, nações e línguas, começando com a igreja de Éfeso, terminando com a igreja de Laodiceia. E quando termina aqui com a igreja de Laodiceia, quando dá o grande arrebatamento, a grande promessa de Deus, ela se dará com arrebatamento, onde ele tirará esse povo, né? Que será revestido da imortalidade, isso quer dizer, ser revestidos do Espírito Santo plenamente e ser transformados sem provar a morte, a subir, encontrar com o Senhor nos ares. Então termina o trabalho de Deus conosco, gentios, e Deus volta a trabalhar com Israel, Apocalipse 11, através das duas testemunhas. E ali então, Deus termina o seu programa aqui na face da terra. E assim então logo começará o milênio, e depois do milênio o julgamento, e depois do julgamento então a eternidade entra. Mas para chegarmos lá, né, nós estamos aqui ainda. Então falando da vida espiritual dentro desse programa de Deus, onde Deus enviou os seus mensageiros. Em todos os tempos levantaram-se falsos cristos combatendo aquela palavra. Agora os falsos cristos, falsos profetas, são pregadores da verdadeira profecia de Deus. Pregam a palavra de Deus, mas eles vivem no sistema do homem, no sistema falso. Então são justamente esses que aprendem de credos e dogmas. E assim, quando é manifestado a verdadeira verdade de Deus, a palavra de Deus, a mente das pessoas estão cauterizadas, fechadas, né? Não podendo conceber a palavra de Deus. E assim então os homens ficam inaptos ao reino dos céus, mas vivendo uma vida espiritual, servindo a Deus segundo os credos e dogmas, mas com o céu fechado. E fechado por estes grandes pregadores, o quais o Senhor Jesus disse: ai de vós, né? Escriba e fariseus, que não entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem. Então, quando você ouve a verdade, você corre e pergunta ao seu pastor: olha, eu ouvi um pregador dizendo isto. Aí ele vai e diz para você: não, isso aí é falsa doutrina. Então esse é o perigo, né? É nesse momento que temos que ter aquela humildade que disse o Senhor Jesus: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E então, quando a verdade é apresentada, as pessoas já foram ludibriadas, as suas mentes já foram cauterizadas, e elas vivem naquele envolvimento espiritual, dogmático, dos homens que se interpõem como os grandes pregadores. Eles não aceitam, não entram no reino dos céus, não entram, não aceitam, não deixa a vida de Deus entrar, a verdade de Deus entrar em seu coração. Aí bem, podemos repetir a pergunta, né, do profeta João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você sabe que haverá uma grande tribulação. Coisas terríveis acontecerão. E quem está ensinando você a fugir disso? É seu credo, seu dogma, a sua religião, na qual você pensa que está servindo a Deus, que aquilo é verdadeiro e é um engano, e de repente você vai deparar, mas não deu arrebatamento? Sim, já aconteceu. E as pessoas não verão. Isso serão para pessoas simples, de verdadeiro coração preenchidos verdadeiramente com o Espírito Santo da palavra de Deus, que guia o homem em toda a palavra. E quando você é guiado
pela palavra de Deus, você está ciente que o mundo está contra você? A sociedade está contra você? A moda, o mundanismo está contra você, porque tudo isto são coisas manipuladas da perversão e engano de Satanás. E quando Deus esclarece ao seu coração, você não tem dúvida, você não tem medo, não tem vergonha de tomar sobre si a palavra de Deus e ser revestido totalmente de Deus e não ter vergonha de servi-lo, de pôr uma roupa honesta, um traje honesto, uma roupa decente, a qual o lado feminino, né, estará tampando aquilo que é o maior problema para o homem, que é o corpo feminino. Você deixa de mostrar o seu corpo através das suas vestimentas, né, das suas calças, né, e usando o que é correto para guardar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. O homem da mesma maneira, né, não sendo mais aquele homem que vive de qualquer maneira, sem camisa, pondo um short, né, e andando pela rua. Não, nós cuidamos desse templo. O templo guardado, bem vestido, porque ele pertence a Deus e Deus habita no lugar de santidade, não é verdade? Então não podemos ser enganados, ludibriados, viver de qualquer maneira. Porque se ensinamos assim, Deus só quer o coração. Você sabe que isso é uma verdade? Deus só quer o seu coração. O dia que Ele entrar no seu coração, Ele muda todo o seu aspecto. É de dentro para fora. Enquanto as pessoas pensam que Deus está no coração deles e a vida não está conforme a palavra de Deus, isso quer dizer que elas estão enganadas e Deus não está em seus corações. E quem ensina isso são os pregadores, são os homens, aqueles que param na porta do céu. Onde é a porta do céu? É a palavra de Deus. Mas onde ela é pregada é na igreja. Então as igrejas se tornam a porta para o céu ou para o inferno. É dura a realidade, não é verdade? Mas ai de vós que faz estas coisas, né, que atrapalham. Estas coisas, irmãos, precisamos aprender, estamos caminhando, né, dentro desse espírito, conhecendo estas manifestações, para que assim possamos compreender, né, logo mais ao chegarmos ali no livro de Apocalipse, entendermos estas manifestações de Deus através das eras, através de seus mensageiros, e para assim obtermos uma informação melhor com a nossa visão mais ampla, quando chegarmos a Apocalipse 13, Apocalipse 17, né? Onde temos a verdadeira manifestação anticristã, que Deus vá nos esclarecendo, né? Quando chegarmos ali, podermos entender todo o trabalho de Deus. O nosso desejo é que cada um possa ouvir, examinar, crer, porque estamos prestes ao fim. O mundo já perdura há mais de 2000 anos. Temos a promessa do arrebatamento. Onde ele está? Ele está tão próximo, porque os dias aqui já são findados. Então isso também nós devemos ser esclarecidos e ter o entendimento por meio da palavra de Deus, para encontrarmos a hora que nós estamos vivendo. O mundo vivendo em um caos, uma imoralidade, um caos político, algo está sucedendo. Breve os filhos de Deus serão tomados e precisamos ser encontrados aptos, isto é, preparados. E não há preparo para ninguém se não formos preenchidos com a verdade de Deus, o grande Espírito Santo de Deus, com toda a sua palavra.
No mais, tudo será engano e nós sofreremos uma decepção. Então, a necessidade da nossa verdadeira fé, de nós sermos verdadeiramente sinceros para conosco mesmo, no tocante a esta vida espiritual, em busca do nosso Deus. Que Deus te abençoe. O nosso desejo é que cada um entenda e assim se posicione, amando a Deus que te criou, amando a si mesmo, buscando esta vida eterna. E quando isso está em seu coração, você quer isso para todas as pessoas. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o teu coração, a tua vida, o teu lar, todas as tuas coisas. Querido Pai Celestial, rendemos-te graças por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor concede a nós, de estarmos de pé, respirando, vivendo. Abençoe cada coração, Pai, cada vida. Preencha com teu poder a virtude do céu, o teu grande Espírito Santo. Sela-nos e guarda-nos por toda a eternidade. Te rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando meus amados irmãos. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida, no seu coração. Muito obrigado mais uma vez, né? Hoje à noite teremos uma transmissão, né? Teremos a reprise de uma pregação já realizada em nosso tabernáculo. Estaremos passando, né? Amanhã, cedo, às 7h30, amanhã domingo, a nossa live será às 7h30 então. Deus abençoe, muito obrigado por sua companhia, tenha um bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Verônica, irmão Paulo Carlitos, Muxaraua, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, Deus abençoe, bom dia. Irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmão Noé Torres, bom dia, Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Divina Maria, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Pastor José Tavares, bom dia, Deus te abençoe, meu querido irmão. Que a graça do Senhor Jesus seja sempre no seu coração. E todos amados irmãos conectados conosco, né? Deus abençoe. Tenham todos um dia maravilhoso e abençoado com a presença divina em cada coração. Bom dia, meus irmãos, até logo mais à noite, os que desejarem estar conosco e puderem, né? Será um prazer. Deus te abençoe. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.